qual é o exame que vai de fato diagnosticar a resistência à insulina e afirmar se você realmente tem RI ou se você não tem RI, que é a abreviatura do nome dessa condição. É o exame de curva glicêmica e curva insulinêmica, ou teste oral de tolerância à glicose. Já ouviram falar nesse exame? Curva glicêmica é o nome mais popular, mais fácil, é o que a gente escuta mais dizer, mas no exame muitas vezes aparece teste oral de tolerância à glicose. E junto desse teste oral de tolerância à glicose vem a curva de insulina também. Como que é feito esse exame? Você vai em jejum pro laboratório, faz a coleta em jejum que você já está acostumado a fazer com todos os seus exames ali que o médico pediu. Na sequência, toma um suquinho. O meu não é suco, o meu é água, mas vamos fingir que é um suquinho aqui. Toma um suquinho, 200 ml, um suco bem doce. Mulheres que não têm resistência à insulina detestam aquilo. Mulheres que têm resistência à insulina e sopram muitas vezes amam. Mas enfim, toma aquele suquinho bem carregado de açúcar, bem rico em carboidrato. E aí você fica em repouso por pelo menos 2 horas. Esse exame, esse repouso, ele pode durar 2, 3 até 6 horas. E a grande sacada do negócio é: você fica em repouso, e tem que ser repouso, tá, gente? Não adianta ficar sassaricando pelo laboratório, andando lá atrás dos enfermeiros, não. Tem que ser sentadinha ali, em repouso. Alguns laboratórios até disponibilizam aquelas poltronas reclináveis para a pessoa realmente dormir. E o enfermeiro ou a enfermeira vai colher sangue a cada 30 minutos. Então, se você fica 2 horas, ele vai ter 4 dosagens. Se você ficar 3, são 6 e por aí vai. E aí, essas dosagens nos mostram o quê? A quantidade de glicose e de insulina produzida de meia em meia hora depois que você ingere uma quantidade grande de carboidrato. Esse suquinho muito doce, a gente fala, é muito doce, nossa, que vontade de vomitar. Tem gente que realmente intolera aquilo. Parece muito doce, mas, gente, são 40 gramas de carboidrato, é tipo um pedaço de pizza, tá? Então, na prática, a gente ingere muito carboidrato de uma única vez em uma única refeição. Só que é claro que não tá concentrado num suquinho de 200 ml, por isso que a gente não sente tanto. Mas é uma quantidade de carboidrato que tranquilamente qualquer uma de nós aqui ingeriria numa refeição. Pois bem, você ingere essa quantidade de carboidratos, que a gente sabe certinho quanto é, e aí dosa a quantidade de carboidrato, né, de glicose e de insulina no sangue a cada 30 minutos pelo tempo do exame. Isso vai nos mostrar o quê? Quanto de insulina o seu corpo produz mediante aquela descarga de carboidrato e quanto de glicose você consegue efetivamente absorver com aquele carboidrato que ingeriu versus a insulina que você produziu. E aí, o que a gente observa na curva da mulher que tem resistência à insulina? Porque até nisso, gente, tem erro na interpretação da porcaria do exame, entendeu? Se você for olhar a referência do laboratório, que me dá paúria, você vai ver que o quê? Referência para depois de 2 horas na ingestão de carboidrato é uma glicemia abaixo de 200, sabe? Tipo, meu, negócio absurdo, absurdo. O que a gente de fato vai enxergar em um exame de curva glicêmica e curva insulinêmica na mulher que tem resistência à insulina, mas não chegou ainda no diabetes? A gente vai observar uma glicose que muitas vezes sobe pouco e desce muito rápido. Então, o que acontece? Você tem a ingestão de carboidrato e aí você deveria ter um pico grande de glicose no sangue. As mulheres com resistência à insulina muitas vezes não chegam nesse pico. A glicose não chega em 200, 200 e pouco. Essa glicemia fica razoável, 140, 150. Só que a grande sacada e que faz a gente fechar o diagnóstico de resistência à insulina é o quê? É uma glicose depois de 2 horas da ingestão muito próximo abaixo do jejum. E aí, gente, é só ter um pouquinho de neurônio, né? E pensar, e tem médico que olha aquilo e não faz isso, sabe? Não raciocina. Mas vamos lá, parece normal pra vocês que 2 horas depois de ingerir 1 tonelada de carboidrato, você tenha no seu sangue a mesma quantidade de glicose que você tinha no jejum de 8, 10, 12 horas? Sabe, não tem lógica. E as pessoas acham que, tá dentro da referência, então tá bom. Tá dentro da referência, então tá normal. E não está. Não é normal que 2 horas depois de ingerir 40 gramas de carboidrato, a sua glicose esteja em 80. Esteja em 85, esteja em 90. Nossa, que bom, a minha glicose tá baixinha, ela não tá aumentando, que ótimo, eu não tô diabética. Só que aí você vai olhar, a sua insulina tá em 100. A sua insulina 2 horas depois tá em 80. A sua insulina tá bizarramente alta pra dar conta de absorver aquele carboidrato. Só que aí qual que é o problema? Você consome, produz tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, que a sua glicose baixa muito rápido. E é por isso que a mulher que tem síndrome do ovário policístico, 2 horas depois de almoçar, tá faminta, tá morrendo de fome. Sente, tipo, uma sensação ruim, assim, que parece que vai desmaiar.
porque tá com fome real. E não é só fome física do estômago roncar, é fome metabólica, da sua glicemia tá em 80, a sua glicose tá ficando em 70, você tá ficando hipoglicêmica. E se você não comer, você vai desmaiar e vai realmente dar ruim nisso. E aí você vai e come, aí você ingere mais carboidrato, e aí você produz mais insulina, e esse ciclo nunca acaba. E é por isso que você passa o dia inteiro morrendo de fome e cansada. Então olha só, primeiro, exame de glicose de jejum, insulina de jejum, não diagnostica resistência à insulina. Eles servem pra gente ter um norte. Opa, pode ser que aqui tenha um problema, eu acho que não, aqui tá tranquilo, mas não faz diagnóstico. Para ter diagnóstico, o exame é curva glicêmica e curva insulinêmica. E o resultado desse exame também não pode ser avaliado pela referência do laboratório. Tem que ser avaliado pelos índices e interpretado. O profissional tem que interpretar o resultado desse exame. E não faz sentido a glicose estar próxima da glicose de jejum 2 horas depois que você ingeriu carboidrato. Essa glicose tem que estar maior e a insulina tem que estar baixa. Resultados diferentes disso, resistência à insulina.